Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao talk do Instituto CRIAP, gripe ou Covid-19, os desafios para a população e profissionais de saúde. O meu nome é Ricardo Marques, serei o moderador deste evento. Com os meses de inverno chegam naturalmente as temperaturas mais frias e por consequência aumentam os casos de gripe. Vivendo nós em plena pandemia Covid-19, cujos sintomas se confundem precisamente com os da gripe, é premente aqui esclarecer a população sobre as diferenças entre cada patologia e assim evitar alarmismos ou ações que possam pôr em causa a saúde de todos. Urge também conhecer os desafios que se levantam não só à população, mas também aos profissionais de saúde que têm estado na linha da frente do combate à pandemia. Para abordar este tema, temos connosco o Dr. Paulo Paixão, virologista da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova e presidente da Sociedade Portuguesa de Virologia. E antes de mais, agradecemos por ter aceito o convite do Instituto CRIAP. Será um momento importante de partilha, de conhecimento e de experiências, naturalmente. Agradecemos também a todos os participantes que se inscreveram e demonstraram interesse neste evento. Lembramos que esta talk tem a duração de 1 hora. Todas as dúvidas e comentários podem ser colocados através do chat disponível aqui na plataforma. No decorrer da sessão, nós vamos tentar responder aqui a todas as vossas questões aqui com o nosso orador, Dr. Paulo Paixão, aproveitando a oportunidade que vocês têm de intervir e participar aqui em direto, tornando esta sessão mais dinâmica. No final do evento, podem solicitar o certificado de participação. Para o obter, basta visitar o nosso site em www.institutocreap.com/eventos, selecionar o evento que pretendem e escolher a opção solicitar certificado. O mesmo será enviado depois posteriormente. Coloco agora então a primeira pergunta ao Dr. Paulo. Gripe e Covid-19. Em primeiro lugar, vamos contextualizar aqui como é que se classificam estas duas patologias de um ponto de vista clínico. Já boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, tenho muito gosto naturalmente. É assim, como é que se classificam? Bom, são dois vírus respiratórios que causam duas infecções, portanto o vírus influenza que causa a gripe e o SARS-CoV-2 que causa, portanto, a Covid. Mas pronto, vamos agora passar a partir de agora a falar nas doenças causadas pelos vírus, portanto, que é a Covid e que é a gripe. No fundo têm grandes semelhanças e, portanto, e começando por responder à sua pergunta que há pouco estava a dizer, como é que desafios que se colocam, bom, eles têm muitas semelhanças porque efetivamente os vírus respiratórios, os quadros clínicos são muito parecidos, ou seja, temos febre, podemos ter congestão nasal, temos a tosse, podemos ter alguma dor de garganta e realmente nós não conseguimos clinicamente, embora a principal diferença clínica talvez que nós podemos dizer é realmente aquela questão da anósmia, portanto, que é, ou seja, aquela questão do cheiro. Efetivamente, nós perdermos, isso é um sintoma que, aliás, não é um sintoma, é um sinal, que as pessoas têm-se referido muito bem, e também é um sintoma, pronto, enfim, eu penso que sabem qual é a diferença de uma coisa, sintoma é aquilo que os doentes queixam, sinal é aquilo que podemos observar, pronto, aqui até acaba por ser mais sintoma que sinal. Mas, portanto, o perder o olfato é algo que realmente não é típico da gripe, pronto, esse realmente é um sinal mais distintivo. Também a questão do sabor, também, o perder, só ficarmos com o sabor um pouco alterado com os alimentos, também é uma coisa mais característica da Covid do que da gripe. Mas tirando isso, realmente nós não temos grandes distinções clínicas a fazer. E portanto aquela regra que está instituída e garante que é aquilo que fazemos mesmo, pronto, todos os dias nas instituições em que trabalham com os casos Covid têm de ser reportados, a conversa é sempre a mesma. Qualquer sinal, pronto, e claro, depois a febre, portanto, febre e sinal respiratório, a pessoa tem que ser testada para Covid. Pronto, não vale a pena estarmos, porque eu acho que sim, não me parece, porque parem, nós temos tido tantas surpresas quantas vezes, ainda hoje há 2 ou 3 casos de pessoas, mas eu só estava aqui com sinaizinhos, andava só com o nariz tapado, depois começou-me a doer a cabeça, passado 2 ou 3 dias, vamos testar, está positivo. É isso o mais frequente? Pode não ser, mas se vocês se lembrarem que grande parte das infecções nem sequer tem sintomatologia nenhuma, bom, essas não podemos fazer nada, portanto percebe o quanto é difícil nós conseguirmos distinguir. Portanto, resposta direta para não ficar confusão nenhuma. Qualquer sinal respiratório combinado com febre, aliás, nem é combinado. Se vocês lerem a norma DGS, dizem muito bem febre ou sinal respiratório. Portanto, temos que testar para a Covid. Ponto. Isso é obrigatório. Agora vamos dizer assim, ok, mas testamos para a Covid, então se for negativo, devemos testar para a gripe ou não? A regra
A regra, vou explicar também qual é. Isso também está assim na norma da DGS, mas antes de ser a norma da DGS, já nós sabíamos que iria ser assim, independentemente da DGS dizer ou não. Para a gripe é uma situação diferente. Ou seja, enquanto para a Covid nós devemos todos testar, porquê? Porque sabemos que a pessoa, mesmo que ela esteja bem, que vá para casa, estamos numa pandemia e sabemos que ela pode transmitir. Portanto, Covid testamos toda a gente. A gripe nós só testamos nos hospitais às pessoas que têm um quadro grave que vão ser internadas. Vocês vão dizer, então mas porquê? Porque se a pessoa tiver um quadro grave para ser internada, ela vai ter que ser tratada. E tratada com quê? Temos que tratar com um antiviral para a gripe. Ora, como nós só damos antivirais para a gripe nos casos mais graves, ou seja, os casos mais ligeros que vão para casa não damos, não vale a pena testar para a gripe. Vocês vão dizer, mas então se houver um caso de gripe, se for para casa nós não vamos diagnosticar. Efetivamente não, mas isso é o que fazemos todos os anos, estão a entender? É o que fazemos todos os anos. Portanto, aquilo que se faz, mais uma vez, é, se vocês forem ter com algum colega meu com sinais respiratórios, testa-se para a Covid. Pronto. É positivo? Pronto, está o assunto arrumado. É negativo? Se tiver gravidade para ser internado, vai ser testado para a gripe. Se não tiver, não vamos gastar dezenas de euros num teste que, se a pessoa for para casa, não vai adiantar nada. Se a pessoa tiver gripe e for para casa, quando tiver melhor, vai trabalhar à mesma. Estão-me a fazer entender. Portanto, é isto que é este o algoritmo atual e que fazemos. Deixem-me só acrescentar mais uma coisa relativamente à questão da gripe, que é assim, todos provavelmente têm ouvido, enfim, isto, tantos telejornais e tanta coisa a falar do mesmo assunto. A gripe, por causa de nós usarmos as máscaras e esta conversa toda de distanciamento e tudo, portanto nós estamos a fazer isto para a Covid, para reduzir, e tem tido algum efeito, bom, se não fosse isso, enfim, nem sei onde é que nós estávamos, mas tem reduzido tremendamente para a gripe. Nós, o ano passado, não verificámos isto em Portugal e noutros países por uma razão simples. Quando a Covid apareceu, quando começámos a usar máscaras, já o período da gripe tinha desaparecido, ou praticamente, não tinha desaparecido, mas já estava muito baixo. Mas eu penso que vocês sabem, se não sabem, pronto, vamos agora falar nisso muito rapidamente. Doutor Ricardo, se eu tiver, se achar que eu estou a masticar muito, faça sinal, porque olha que eu falo pelos cotovelos. Portanto, Esteja à vontade, Dr. Paulo, que se for, diga, pronto. o objetivo é mesmo este. Pronto, e portanto, nós com a gripe, o que é que acontece? Nós temos gripe no inverno, no hemisfério norte, pronto, no nosso inverno. Depois desaparece, e acreditem que isto é mesmo verdade, se alguns de vocês são profissionais de saúde ou trabalham nesta, sabem, nós a partir de abril, maio, então a partir de maio não temos casos de gripe, mas o vírus da gripe não vai de férias. Quer dizer, ele vai continuar a trabalhar onde? Vai para o hemisfério sul. E, portanto, vai para lá e depois, portanto, ele anda assim de um lado para o outro. E o que é que acontece? Portanto, nós temos uma ideia do que vai acontecer no nosso inverno, olhando para o que aconteceu no inverno deles, do hemisfério sul, que é o nosso verão. E o que é que aconteceu desde que começou a Covid? O que é que aconteceu em termos de gripe? Uma redução como nunca. Ouça, eu já ouvi colegas meus a dizer que nunca não se lembram de alguma vez haver tão pouca gripe como houve desde que apareceu a Covid. E isto porquê? Não é porque a Covid, enfim, eliminou a gripe, não. É porque as medidas de proteção que nós estamos a usar para a Covid também estão a diminuir para a gripe. E deixa-me só terminar para vos dizer que a gripe agora no nosso hemisfério, portanto nos nossos países na Europa, ainda não é bem a altura dela, mas já devia estar a começar a aparecer. E deixem-me dizer que ainda num relatório de há uma semana, o ECDC, penso que todos também sabem que é o ECDC, portanto é aquele organismo europeu ligado à União Europeia que coordena todas estas informações epidemiológicas, eles ainda há uma semana disseram que, comparando com o ano anterior, este ano a redução na gripe foi de 97%. 97%. Portanto, tudo isto dá a entender que provavelmente não vamos ter um grande problema com a gripe. Agora, os nervos todos da vacinação para a gripe e tudo, é assim, bom, isto nós pensamos isto, mas mais vale acautelar, porque realmente se circularem os dois ao mesmo tempo, isto vai ser um problema para as urgências, mas também vai ser um problema se por acaso alguém se infectar com os dois, porque realmente aí sim, já há relatos a dizer as poucas pessoas que se infectaram com os dois, a mortalidade era maior. Pronto. Pronto, doutor Ricardo, não sei se respondi a tudo aquilo que queria ou não, mas pronto, se as pessoas depois quiserem perguntar mais alguma coisa, por favor, estejam à vontade.
Sem dúvida, fui também acrescentando aqui mais informação que é sempre uma grande vantagem e eu faço desde já aqui o apelo. Vocês aproveitem, vão colocando também as vossas dúvidas e vão fazendo os vossos comentários à medida que vamos aqui discorrendo na conversa, porque a oportunidade também é privilegiarmos as vossas dúvidas e aproveitarmos este momento para isso também. Eu gostava de aproveitar, já agora também um bocadinho na linha da intervenção do Dr. Paulo, de saber se de facto acontece desta forma. A gripe é mais comum no inverno, não é? Nos meses com temperaturas mais frias, sabemos isto. Se acontece também o mesmo aqui na Covid e podemos esperar uma prevalência superior nestes meses e depois também se há dados que existem já que nos permitam aferir qual é a quantidade de pessoas com Covid que depois chega a desenvolver aqui um estado mais grave, não é? A dita pneumonia, que depois coloca aqui os problemas de saúde mais graves, não é? Se há também alguns dados nesse sentido. Desculpa, portanto, a primeira era por causa da circulação. Sim. Bom, é assim, sim, repare que nós, relativamente à Covid, ainda não tivemos. Sim, seguramente vamos ter mais, vamos lá ver, vamos por isto de outra forma, seguramente no inverno haverá sempre mais Covid, isto por razões simples e que às vezes até isto não tem às vezes até tanto a ver agora nesta altura com o vírus, porquê? Tem a ver simplesmente com as pessoas com o frio, as pessoas, olha, vou-lhes dar um exemplo muito flagrante, vocês entendem lindamente, por exemplo, vejam a questão dos restaurantes, no verão tivemos planadas. As planadas estão menos associadas, como sabem, à transmissão do que restaurantes interiores. Nós, no inverno, vamos muito mais para o interior, saímos menos. Podemos ter sido, agora tivemos uns dias bons, mas, por exemplo, agora já está a começar a chover, nós agregamos muito mais. Quando saímos, bom, agora não nos deixam sair muito, também é verdade, mas pronto, mas sairmos, nós vamos muito mais a um supermercado do que vamos estiver a chover, do que vamos passear ali para a Marginal. E, portanto, o inverno é sempre, para todos os vírus respiratórios, aumenta sempre a probabilidade disso acontecer. Depois há também a relação com a temperatura. É verdade que com temperaturas mais baixas aumenta a probabilidade e depois a relação com a umidade é assim um bocadinho mais estranha, teoricamente com menor umidade pode-se transmitir mais, mas isso, eu acho isso já um bocadinho académico, mas realmente, portanto, a probabilidade de ver mais no inverno acontece, mas relativamente à Covid, enquanto disse para a gripe está bem estabelecido, desculpa, a gripe sim, para a Covid ainda não aconteceu. Porquê? Mas isto pensa-se que é pelo fato de, sempre que aparece um vírus novo, esta questão sazonal, ou seja, estas alterações das estações, não se refletem tanto. Olha, vou-lhes dar um exemplo. Portanto, todos vocês eram vivos, pronto, não vejo aqui ninguém com 10 ou 11 anos, quando foi a pandemia de gripe. Se calhar vocês não se recordam, porque a pandemia de gripe, enfim, teve um impacto muito, o H1, portanto, teve um impacto muito menor do que esta está a ter. Mas não sei se recordam, mesmo durante o verão, continuámos a ter casos de gripe. Porquê? Porque era um vírus novo, nós não tínhamos, a população não tinha imunidade nenhuma contra aquele vírus e, portanto, mesmo no verão, ele continua a transmitir-se. Portanto, esta ideia de que os vírus respiratórios geralmente só se transmitem no inverno é verdade quando eles depois passam, digamos, para a fase sazonal. Mas na fase inicial, quando eles apanham, digamos, uma população virgem de anticorpos, que foi o que aconteceu com o H1N1 e que é o que está a acontecer agora com a Covid, eles continuam a propagar-se mesmo durante o verão. E foi isso que aconteceu. Agora, connosco, está a acontecer connosco. Portanto, neste momento, mas repito, isso também, com a gripe também passou isso. E depois, no ano seguinte, a probabilidade disso acontecer foi diminuindo, porque já houve muito mais gente a ter anticorpos, etc. Depois apareceu vacinas e, portanto, ele passou a ter um padrão sazonal. Portanto, a Covid neste primeiro ano portou-se, como vocês sabem, no verão, da maneira como vocês sabem, pronto, não foi, apesar de tudo, tão mau, porque também não foi tão mau porque as escolas estavam fechadas, as pessoas não trabalhavam, não, calma, muitos de nós trabalhávamos, quer dizer, trabalhávamos, pronto, houve muitos cancelamentos de pessoas a ficarem em casa, etc, portanto a probabilidade foi menor, mas o vírus sempre se manteve. Agora, no futuro,
Mas claro, o futuro agora vai ser muito condicionado pela vacina, portanto o próximo verão obviamente não é esperado que isso aconteça, mas no início os vírus respiratórios têm sempre essa coisa de transmitem-se durante todo o ano, eventualmente menos no verão pelos fatores extravírus que eu vos contei, mas depois vão se encaixando e começam, portanto, a ter um padrão sazonal, que é aquilo que eu estou convencido depois que vai acontecer, mas pronto, mas agora para não estar a comer etapas, que é depois a história da vacinação, o que é que pode acontecer depois da vacinação, mas pronto, não passo-lhe a palavra, acho que respondi. Mas acho que me fez outra Sim, pergunta também qualquer, qual era a outra? Espera, desculpe lá. exatamente. Nós vamos falar da vacinação, das questões de imunidade um bocadinho mais à frente. A outra questão era precisamente se já existiam dados sobre a quantidade de pessoas com Covid-19 que claro, depois acaba por depois desenvolver pneumonia mais grave. Não, isso há montes de dados, aliás há tantos que até ficamos confusos com eles, porque é assim, mas a probabilidade das pessoas terem pneumonia, eu não lhe consigo dar uma percentagem correta, porquê? Porque depende imenso da idade e dos fatores subjacentes, quer dizer, é assim, se uma coisa é falarmos na probabilidade, se você apanhar olha, veja o exemplo dos lares da terceira idade, a probabilidade das pessoas terem pneumonia é elevadíssima, pode ser 20%, 30% ou até mais. Estamos a falar de um jovem, a probabilidade é baixíssima. Portanto, em linhas gerais, a probabilidade de ter-se pneumonia pode rondar entre 5, 10, 15%. Mas, como digo, percentagens deste género são muito difíceis. Mas pronto, mas é uma grandeza, mas depende muito da população que estamos a falar. Lá está, veja, por exemplo, quantos já ouviram nas notícias, futebolistas profissionais, quantos é que já apanharam Covid e quantos é que tiveram internados por pneumonia? Assim conhecidos, nem sei se houve algum. Pronto, mas isso é muito. E atletas, realmente, eu trabalho no hospital privado onde eu trabalho, fazemos muitas análises a atletas profissionais, semiprofissionais e amadores. Não me lembro de alguma vez algum ter ido parar ao hospital, ter que ficar para os cuidados intensivos, etc. Pronto, mas isso agora, mas por outro lado, aqui na faculdade, trabalhamos com lares da terceira idade. Pronto, é a porcentagem exatamente ao contrário. Portanto, mas sim, grosso modo, 5 a 10%, assim, muito no geral, podemos dizer que poderão ter algum grau de pneumonia. Mas deixe-me só explicar-vos uma coisa, para quem não é da área da saúde, pneumonia portanto, pneumonia é uma infecção do pulmão, ponto. Mas os graus de pneumonia é muito variável, quer dizer, nós podemos ter uma pneumonia muito ligeira, que uma pessoa vê quase, a pessoa quase não tem sintomas, vemos o raio-x, vemos ali umas alterações muito ligeiras, um grau inflamatório muito pequeno, ou podemos ter 1 ou 2 pulmões completamente encharcados, e quer dizer, não é preciso uma pessoa ser médico para dizer, bom, se aquele pulmão está encharcado de inflamação, a pessoa não vai respirar, não vai haver trocas gasosas ali, portanto, e é isso, esses diferentes graus que levam que depois aquela história, a pessoa começa a ter alguma dificuldade respiratória, precisa do oxigênio, não é? Lembram-se lá da história do Boris Johnson, que depois quando começou a precisar do oxigênio, passa a expressão, começou a ficar à rasca, pois, exato, é precisamente por causa disso, a pessoa começa a precisar de oxigênio, porque o pulmão começa a ficar mais encharcado, mas às vezes consegue separar o processo, outras infelizmente depois não, pronto, avançam e não há nada a fazer, ok? Obrigado, Dr. Paulo. Nós já começamos a ter aqui alguma participação no chat, o que é ótimo. Temos também aqui algumas dúvidas quanto à participação. A Filipa Baião está a tentar solicitar o acesso ao microfone, mas nós estamos aqui a limitar apenas a participação e os comentários ao chat, ao designado bate-papo aqui na plataforma Zoom. Podem colocar todas as vossas dúvidas e comentários através do bate-papo e eu vou fazendo também aqui a colocação dessas mesmas perguntas aqui ao Dr. Paulo Paixão. Ok? Começo então aqui pela questão do Gil Santos. Em primeiro, uma pessoa contaminada recupera passado X tempo, mas pode voltar a contaminar-se? Aqui a questão da reinfecção, a reinfecção de um lado, imunidade de grupo do outro, poderá ser aqui um tópico a explorar. E depois pergunta também, caso seja assintomático, se a probabilidade é mais pequena de infectar os outros. Portanto, de um lado, a questão da reinfecção, do outro, a questão de se é assintomático, a probabilidade de infectar é maior ou menor. Ok, então são 2 boas perguntas. Bom, relativamente à reinfecção, como provavelmente têm ouvido nas notícias, a reinfecção portanto, é uma pessoa ser infectada de novo, pronto. E deixa-me só aqui dizer-vos, porque tanto também surgiu há pouco tempo aqui uma outra situação, que pode às vezes lançar um bocadinho confusão, que é a reinfecção, e agora fala-se também um pouco na reativação. Falou-se assim muito por alto. Reinfecção é a pessoa que teve infecção, curou-se, e entretanto adquiriu nova infecção de uma
outra pessoa. Pronto, foi como se fosse uma nova. Isso é a reinfecção, nova infecção. Reativação são aqueles casos que vocês têm ouvido das pessoas que tiveram um teste positivo, depois tiveram negativo, e depois tiveram positivo, e ao fim de não sei quanto tempo, de repente, têm sintomas e aparentemente o vírus nunca deixou, ou seja, nós pensamos que isso é uma infecção que se prolongou no tempo. Pronto. As reativações sabemos muito pouco sobre elas, são discutíveis, temos algumas dúvidas, mas de qualquer maneira serão uma raridade. Mas as reinfecções também não são frequentes. Reparem, com 50 e tal milhões, quase 60 milhões de infecções em todo o mundo, de reinfecções comprovadas temos muito pouco. Portanto, aquilo que nós pensamos é, existem, a maior parte delas não está associada à clínica nenhuma, portanto é um achado menor, a pessoa tem sinais muito ligeiros e portanto houve um ou outro caso que aparentemente o caso foi um bocadinho mais grave, mas realmente a ideia que temos é que é um fenómeno raro, comparando com o número total, e normalmente não grave. Pronto, isso é uma muito boa notícia para nós, como imaginam, porque significa que quem já teve está parcialmente protegido e também dá-nos uma ideia do que poderá acontecer com a vacinação, ou seja, que a pessoa vacinada, mesmo que se infecte outra vez, pode acontecer, há de ser num número pequeno e não há de ser grave, portanto são boas notícias. Mas portanto é uma situação rara, olha, por acaso nem por coincidência, eu ainda há bocado estava a responder aqui uma aluna da faculdade, portanto aqui uma estudante de medicina, que tinha tido uma infecção e agora, bom, ela não era bem exatamente o caso assim, mas que agora contatou com uma pessoa, teve um contato de alto risco, portanto contato direto com uma pessoa infectada, portanto, e o que é que eu lhe disse? Eu disse, olha, realmente se já teve, à partida, há de ter algum grau de proteção. Agora, por uma questão de precaução, ainda por cima sendo uma estudante de medicina, nós vamos agir da mesma forma como se você nunca tivesse tido o contato, mas de qualquer maneira eu estou plenamente convencido que a probabilidade de você apanhar a infecção é muito menor. E eu posso transmitir a alguém? Nós também não sabemos isso. Provavelmente, mesmo que adquira a infecção, que é pouco provável, provavelmente a sua quantidade viral vai ser menor do que quando apanhou pela primeira vez e há de ser menor transmissora. Mas, por uma questão de segurança, neste momento, vamos aplicar as mesmas regras que utilizamos para os outros. Mas à partida não parece ser frequente e não parece ser problemático, portanto, a reinfecção. A outra questão era... Relativamente aos assintomáticos, se tinham maior ou menor Não, probabilidade a questão, de sim, transmitirem. pois, isso foi um tema muito falado e ainda hoje não, quer dizer, não temos todas as certezas, mas já temos mais algumas. Realmente no início isto era muito falado, porque inicialmente dizia-se assim, o sintomático tem uma quantidade de vírus maior que o assintomático. Estão-me a fazer entender? Ou seja, portanto, a pessoa que tem sintomas, infectada com sintomas, tem uma maior quantidade, e chama-se o termo, como provavelmente vocês sabem, a maior parte de vocês sabem, chama-se carga viral, portanto, a carga viral, que é a quantidade de vírus, tínhamos a ideia que era maior no sintomático do que no assintomático. Por isto acontece em muitas outras infecções. Mas depois houve uma série de estudos que realmente começaram a mostrar que isso não era bem assim, não sendo todos concordantes, mas afinal parece que a carga viral não é assim tão diferente. Mas então, sendo assim, se a quantidade de vírus não é muito diferente, então a transmissão em princípio será a mesma ou não? Não, é um bocado maior nos sintomáticos por uma razão muito simples. O sintomático pode tossir, tosse, em princípio tosse, pode espirrar, mas mesmo que não espirre, por exemplo, e a tosse, sobretudo pela tosse, aumenta muito maior a probabilidade de dispersão das partículas virais. Portanto, o sintomático transmite com mais facilidade o vírus por este motivo. Mas se me perguntarem, dizem assim, mas na prática, o que é que acaba por ser mais perigoso? Provavelmente não é provavelmente, ou quase certeza, são os assintomáticos. Porque se vocês verem uma pessoa a tossir agora, vocês fogem a 7 pés, quer dizer, agora, aliás, nós agora estamos proibidos de tossir, quer dizer, eu outra vez... Tive aqui, por causa às vezes de andar sempre com máscaras, estava ali com um pequeno coisa de alergia lá no hospital, eu tive que me esconder para ninguém me ver a tossir, porque senão diz, olha, o homem do Covid está a tossir, ele já está com o Covid, eu tinha a certeza que não tinha nada a ver com isto, portanto nós agora não podíamos tossir nem espirrar, pronto. Mas realmente, a pessoa sintomática provavelmente transmite
Perceberam? Portanto, se estivermos lado a lado, o sintomático transmite mais. Mas do ponto de vista da comunidade, provavelmente os assintomáticos estão a ter um papel muito mais importante que os sintomáticos, porque os sintomáticos, eles próprios se isolam logo, as pessoas, afasta-se logo. Agora, os assintomáticos que não sabem que têm infecção, continuam com a sua vida e, portanto, embora a probabilidade possa ser menor, como estão mais à vontade, podem até, provavelmente, ter um papel maior na transmissão na comunidade. Muito bem, progredimos aqui para mais uma questão de participante. Filipa Baião questionou aqui em relação aos testes falsos positivos, mito ou realidade? Isto parece uma pergunta mais técnica. Pronto, eu não vou perguntar a profissão de quem faz as perguntas, não vou fazer isso, mas cheira-me uma pergunta já aqui mais técnica. Pronto, os falsos positivos não são frequentes, mas... Dr. Paulo, até em complementaridade, permita-me só aqui a interrupção, ela fala também na norma, porque falou em questões mais técnicas e ela progride aqui com outro comentário que pode estar relacionado. Na norma aparece a informação para se fazer teste rápido de antigénios nos primeiros 5 dias, para não haver falsos negativos. Pelo que sei, estes testes devem-se fazer a partir do 6º dia. Os de detecção viral, RT-PCR, ou rápido molecular, é que se deve fazer nos primeiros 5 dias de sintomas, certo? Não, errado, não. Não, o teste antigénico tem mesmo que ser feito nos primeiros dias, não, isso aí há qualquer confusão. Mas a questão é muito simples e mais do que estarmos a dar regras, porque regras são regras e onde isso DGS hoje pode dizer uma coisa, depois pode alterar. Agora, se nós percebemos, entendemos o resto de tudo. Repara uma coisa, a excreção viral aparece quando? Aparece 1 a 2 dias antes de isto nas pessoas que têm sintomas, pronto, mas aparece 1 a 2 dias antes da pessoa ter sintomas e tem o seu pico na altura em que a pessoa aparece com sintomas ou no primeiro, máximo segundo dia, portanto aparece o pico e depois vai diminuindo. E ao fim de 5, 6 dias a carga já é baixa e a grande maioria de nós ao fim de 7 dias já não está a transmitir partículas virais. Aliás, reparem uma coisa, a norma da DGS diz que se uma pessoa for infectada, não sei se todos sabem, mas antigamente, para voltarmos, imaginem, um de vocês está infectado, pronto, não é um de vocês, um outro qualquer, para não estar aqui a desejar mal, pronto, uma pessoa qualquer está infectada, se a pessoa estiver infectada, ao fim de quanto tempo é que pode voltar ao trabalho? Antigamente tínhamos que ser testados e não sei o quê, isso já acabou, portanto agora ao fim de 10 dias, sem testes a pessoa pode voltar ao trabalho. Só profissionais de saúde ou pessoas imunodeprimidas é que podem, ou então pessoas que tiveram infecções mais graves, mas pronto, mas a grande maioria das pessoas ao fim de 10 dias pode voltar. E isto porquê? Porque se viu que a quantidade viral a partir do 7º dia, 8º dia, já é muito baixa. Ora, se a quantidade, não sei se conseguem ver o meu dedo, se a quantidade vai baixando a partir do 7º dia, reparem, o teste antigénico, se eu for testar a partir do 5º, 6º dia com uma quantidade mais baixa, o que é que vai acontecer? Ele já não vai conseguir detectar. Portanto, é ao contrário, eu tenho que utilizar o teste antigénico na altura em que eu tenho maior quantidade. Portanto, a regra é exatamente ao contrário. Eu tenho que testar nos primeiros 5 dias e é isso que está na norma. É isso que nós, a maior parte dos hospitais que eles começaram com testes antigénicos, nós começamos para aí há uma semana e tal. E é assim, é nos primeiros 5 dias da infecção que nós fazemos isso. Pronto. Falsos positivos para os antigénicos não é habitual. Eu, por exemplo, até agora nunca tive nenhum, mas não quer dizer que não possa aparecer. Mas isso chama-se a especificidade, quer dizer, se eu tenho um teste antigénico positivo, o que a norma diz, e é para já a nossa experiência, não vale a pena repetir mais nada. Se o teste antigénico é positivo, a partir da pessoa está mesmo infectada, e mais, deve estar infectada nos primeiros dias, pronto. Se é negativo, aí é que sim, aí é que falha, portanto, o problema com os testes antigénicos, vou falar dos testes antigénicos, não são os falsos positivos, são os falsos negativos. É a sensibilidade de não ser tão boa. Ou seja, se eu tiver um teste negativo, sabem o que é que fazemos? Se a probabilidade de ser Covid não é muito grande, nós até podemos mandar a pessoa para casa. Mas se o clínico diz, não, mas eu acho que isto realmente pode mesmo ser um Covid, vamos repetir então o teste com a PCR. É o que está na norma, é o que temos feito e efetivamente de vez em quando apanhamos um que tinha sido negativo com o antigénio e vamos apanhar depois positivo com o PCR. Mas isto é os falsos negativos, é o doente estar infectado e o nosso teste ter falhado. Falsos positivos, se vocês fizerem algum teste de antigênio em algum sítio, se ele for positivo, tem 90 e muitos por cento de probabilidade de estarem mesmo infectados.
Obrigado pela resposta, Dr. Paulo. Progredimos mais um comentário aqui com uma pergunta de um participante, José Tavares. Cumprimento o professor Paulo Paixão e gostaria de saber a sua opinião acerca dos grupos prioritários a receberem a vacina quando a mesma estiver disponível. E vamos abrir já aqui a porta de entrada para este tema. Tendo em conta que o processo de desenvolvimento da vacina tem sido algo acelerado, não será importante vacinar idosos, ainda que saudáveis, logo na fase inicial de disponibilidade da vacina? Também acaba por ser aqui uma questão complementar interessante. Ok. Pois, é assim, pois essa questão das prioridades, aliás, penso que ainda ontem ainda estávamos ali a ministra, ou já não me lembro se foi a ministra, foi a diretora-geral da Saúde, até a dizer que ainda não estava bem definido. Pronto, mas é assim, há grupos que são claramente, há um ou dois grupos que são claramente prioritários, pronto, realmente é a questão dos lares, portanto, os residentes dos lares, aliás, esse para mim, se houver meia dúzia de vacinas, entre aspas, tem que ser o grupo prioritário, porque obviamente esse é onde estão a morrer as pessoas, portanto, a grande maioria. Portanto, esse tem que ser prioritário. Pois os profissionais de saúde, não estou a dizer isto para eu ser vacinado e ficar protegido, não é para eu estar a querer passar à frente de ninguém, é realmente porque, efetivamente, os profissionais, os médicos, enfermeiros, e não só, e muitos outros profissionais, enfim, não posso por questões deontológicas estar agora aqui a avançar muito, mas garanto-vos que há todos os ramos técnicos, etc., e outros, podem ser infectados, e são, infelizmente, a nível das instituições de saúde. Portanto, esses são prioritários, porquê? Porque, por um lado, se houver surtos, e já temos tido isso, depois as equipes, enfim, se as equipes vão ao ar, então é muito problemático, realmente vocês provavelmente até já ouviram nas notícias, lá fora, cá ainda não aconteceu tanto, quer dizer, já houve uma outra vez que se falou, mas há vários sítios lá fora que pessoas, profissionais de saúde infectados, continuam a trabalhar porque não há outra hipótese, portanto, desde que se sintam bem, portanto, está bem, metem máscara, metem até a viseira se for possível e continuem a trabalhar, portanto, que é contra todas as normas, mas uma pessoa também percebe, se não houver mesmo mais ninguém num país, nós não chegamos a isso e espero não chegarmos a isso, mas, portanto, esses são claramente os grupos prioritários. É assim, a questão da vacina, realmente as vacinas têm sido ensaiadas. Também a maior parte dos ensaios tem também englobado alguns idosos, mas pronto, enfim, e aparentemente a resposta, mas lá está, mas nós também, eu depois, enfim, eu não quero agora desviar aqui, pois se calhar haverá perguntas mais concretas sobre a questão das vacinas, portanto, então concretamente com os grupos, estes são claramente os grupos prioritários e claro, depois as pessoas, os outros idosos, e as pessoas com patologias, aliás, se calhar até mais do que as pessoas idosas sem patologia, portanto, as pessoas com patologia, claro que são estes os grupos prioritários. Agora, como é que isto vai acontecer e que número, isto depende tudo muito do número de vacinas, não é? Porque senão voltamos à mesma conversa como foi com a história da vacina da gripe. Portanto, quando a DGS aqui, pronto, foi a DGS que tem feito também, enfim, as pessoas às vezes criticam muito, mas tem feito também um trabalho monstro e nós temos que reconhecer isto, é muito fácil nós criticarmos, eu não conheço, enfim, conheço mais ou menos bem a DGS, ainda tenho alguma colaboração com eles, não na Covid, mas noutras áreas. É assim, quer dizer, quem conhece a DGS sabe, e isto convém ser repetido, que eles já eram espremidos, antes da Covid já eram espremidos, quer dizer, é assim, nós pedimos, eu trabalho sobretudo, tenho colaborado com eles numa área que, enfim, foi falada em parte só que é a questão do sarampo e da rubéola, portanto pertenço ao grupo de apoio do sarampo e da rubéola. Enfim, e nós já mesmo antes da Covid, sempre que pedíamos algumas coisas para nos ajudar, eles impecáveis sempre, mas sobrecarregados, quer dizer, portanto agora cai-lhes uma Covid ainda por cima, portanto, bom, isto só para tudo, para dizer que realmente, enfim, temos que também quando criticamos, mas temos que nos lembrar que assim é muito fácil criticar quem não está naquela situação. Bom, mas realmente esta questão da vacinação não correu muito bem quando eles disseram aquela questão dos 2 milhões, vieram 2 milhões de vacinas e, portanto, toda esta questão da Covid e das vacinas depende do que é que temos por grupos, porque quando se diz vem 2 milhões de vacinas para a gripe, ok, quais são os grupos prioritários e que vão receber? Pessoas com patologias, grávidas, profissionais, e as pessoas com mais de 65 anos. Mas vocês sabem quantas pessoas é que nós temos com mais de 65 anos no nosso país? São mais de 2 milhões, portanto, ou seja, só as pessoas com mais de 65 anos, que são para aí 2 milhões e 200 mil, qualquer coisa, ultrapassava esse número.
portanto, a história dos grupos prioritários vai depender muito daquilo que chegar a nós, quer dizer, nós todos os dias ouvimos das notícias, ainda hoje e ontem, mais uma vez, a União Europeia fez mais um acordo, bem, estamos a fazer acordos com tudo e mais alguma coisa, e não acho mal, porque assim mais vale a mais depois do que a menos. Agora, concretamente, porque reparem, as vacinas não estão aprovadas, é claro que vão ser aprovadas seguramente, há ali umas que os ensaios parecem seguros, mas a história da aprovação, eu não sei se me estou a desviar um bocado, mas agora, pronto, enfim, veja lá, Ricardo, se houver alguma coisa, o doutor faça-me À sinal, vontade, pronto. Dr. Paulo, e até aproveito, eu ouvi falar numa entrevista recentemente da questão também da necessidade de haver até publicação, efetivamente, Claro, mas é isso mesmo, pois, destes mas estudos, não é? exatamente, não, mas pronto, e pega com isto que eu ia dizer, esta história da aprovação, porque realmente, repare uma coisa, nós estamos a ouvir as vacinas anunciadas pelos diretores das empresas, quer dizer, o que é ótimo, claro, eu não estou a dizer, obviamente que eles estão a anunciar aquilo, e os ensaios, atenção, são controlados por profissionais de saúde independentes, isso é as regras, pronto, mas a verdade é que não é o habitual, quer dizer, não é habitual vir um indivíduo, um diretor de uma empresa, dizer que aquilo é muito bom, no dia seguinte as ações dispararem, pois isso assim é uma maravilha, portanto o processo não pode ser só esse. E o sistema de aprovação é extremamente rigoroso. Eu colaborei, agora já não colaboro, mas colaborei há uns anos com o Infarmed para a aprovação de alguns medicamentos na minha área, antivirais e tal. Pronto. E também foi só 2 ou 3 que colaborei, que aquilo realmente. E aquilo, deixei de colaborar porque aquilo é uma chatice todo o tamanho, porque é um processo extremamente rigoroso. Nós temos que ver muito bem o que é as publicações. Portanto, não pensem, as pessoas não pensam, sobretudo os negacionistas, as teorias da conspiração, não, que aquilo, não, aqueles grupos, não, nós antes de chegarmos à avaliação já tivemos não sei quantos jantares pagos pela empresa por não sei o quê, esqueçam, isso são histórias da carochinha que, bom, não, histórias da carochinha não posso dizer de certeza que se calhar nunca aconteceu, atenção, mas pronto, mas não acontece agora assim de certeza absoluta e muito menos em situações destas. Portanto, o sistema de aprovação vai ser rigoroso, mas estou convencido que vai aprovar estas vacinas. Agora, depois da aprovação, ok, elas vão chegar. E agora, tudo depende do que é que nos vai chegar. Isso é que é o grande problema. Eu hoje estava a ouvir, eu costumo ouvir de manhã quando vou levar os miúdos para o colégio, como o caminho ainda é longo, e depois quando venho costumo ouvir a BBC. Pronto, é engraçado, uma pessoa vai ver. E por acaso hoje estava precisamente, eles estavam a discutir a questão da vacinação a nível mundial e, por exemplo, a questão da Índia. Pronto, a Índia tem mais de 1 bilhão. E ainda não tem produção, eles estão a tentar, mas não tem produção, enquanto que os chineses lá têm as vacinas deles, que acredito que até possam ser ótimas, não estamos a duvidar disso, mas ainda não tem. E realmente aquilo que se discute a nível do OMS é a tal história de haver uma distribuição uniforme por todo o mundo, uma questão de justiça. Realmente aquilo que nós estamos a ver é, os americanos já têm o seu problema resolvidinho, portanto, aliás as firmas estão lá, portanto, a maior parte, não todas, mas algumas das firmas de produção das vacinas estão lá nos americanos, portanto, eles podem perfeitamente limitar, portanto, eles vão sempre ser servidos em primeiro lugar, aliás, eu não estou a falar de cor, como aconteceu com alguns testes diagnósticos, está aqui alguém que trabalha na área do diagnóstico, isso já aconteceu. Nós temos alguns testes de diagnóstico de PCR rápidos, que, por exemplo, eu nunca tive no meu hospital e que em Portugal pouquíssimos hospitais, só os hospitais públicos é que tiveram e sempre muito à míngua. Porquê? Porque aqueles testes que são os testes que conseguem fazer dar o resultado, testes de PCR, não são testes de antigênio, de PCR que são os ótimos ou muito bons, e que davam resposta numa hora, mas como a produção era americana, meus amigos, América primeiro e o resto que se dane, pronto, e portanto nós não tivemos, e portanto os americanos estão resolvidos. Nós a nível europeu até nos estamos a mexer bem, pronto, verdade seja dita. Agora, exatamente quantas vacinas é que daquelas todas, daqueles contratos é que vão chegar, não faço ideia. Nós temos, como sabem, quase 500 milhões de pessoas na União Europeia. Se vierem aquelas todas, meus amigos, estas conversas todas resolvem-se. Se vier aquelas vacinas todas, e vier a tempo, nós no verão, antes do verão, estamos todos vacinados, etc. Esta história dos grupos prioritários quase nem vamos dar por isso, porque vamos vacinar primeiro todos os prioritários e passado 1 ou 2 meses já estamos a vacinar toda a gente. Dá aqui algumas questões, nomeadamente ao nível do armazenamento a determinadas temperaturas, ao nível também da dosagem, porque também aparentemente pode haver aqui a vacina não ser apenas só uma dosagem, ter que se levar 2, e aqui já estamos a falar logo do dobro da quantidade, não é verdade? Há aqui alguns desafios que ainda estamos a perceber
o que é que pode acontecer, não é? Aqui, pelo menos a nível europeu, para estarmos mais seguros que poderemos ter vacina a chegar e nas quantidades desejadas. Sim, isso também é um ponto importante. Eu penso que neste momento, por tudo o que eu tenho ouvido recentemente, acho que a ideia de levarmos só uma vacina, não é uma vacina, uma dosagem, não é uma vacina, uma dosagem, penso que isso já era. Pronto, se vocês virem, praticamente todas as que têm sido faladas agora já se chegou à conclusão que tem que ser duas. Pronto, ponto final. Primeiro, depois passado um mês, 3 semanas, um mês, a maior parte tem sido passado um mês, vai ter que levar o reforço. Portanto, uma que eu me recordo, aquelas que avançaram agora mais, todas obrigam. E isso tem alguma lógica, porque também, lá está, porque se começou a ver, reparem, também começou a haver estudos. Porque é que os ensaios começaram a avançar com as duas doses? Porque quando se começou a ver aqueles estudos, vocês também devem ter acompanhado e que também se ouve nas notícias, dizer assim, a imunidade ao fim dos meses está a descer, e realmente isso tem-se verificado. Ou seja, o nível de anticorpos, isso até mesmo quem faz, quem testa, até mesmo nos laboratórios, mesmo sem fazer grandes ensaios, temos verificado realmente que o nível de anticorpos, que é aquilo que nos vai dar, não é só aquilo, deixa-me só fazer aqui um pequeno parênteses muito rápido. A proteção é dada pelos anticorpos, mas também é dada por umas células, portanto chama-se isso imunidade celular. Pronto, essas aí têm sido menos estudadas, mas os anticorpos realmente estamos a ver que com o tempo vão diminuindo. E portanto, isso foi um certo sinal de alarme, pensar assim, então esperam lá, se calhar é melhor nós darmos logo, fazermos ensaios logo com 2 doses, porque realmente uma dose pode ser insuficiente. E portanto, eu penso que de uma maneira geral está mais ou menos assente que são 2 doses. Depois surgiu esta questão mais recente, agora com esta da AstraZeneca, que é um resultado que também não estávamos à espera, quer dizer, ou seja, eles verificaram que a taxa de proteção foi maior quando deram meia dose na primeira dose, digamos, e depois quando deram a dose completa na segunda, tiveram o melhor nível de proteção do que quando deram 2 doses completas. Para dizer a verdade, aquilo que eu tenho visto, eu também fiquei surpreendido, mas pronto, mas enfim, vendo comentários de alguns craques internacionais, eles também ficaram surpreendidos, pronto, também, portanto, da consolação não fui só eu ficar surpreendido, que eles também ficaram, também disseram, pois não se percebe muito bem, pode haver muitas teorias, mas não se percebe muito bem, pronto, mas portanto, há algumas dúvidas quanto a isso, mas realmente as taxas de proteção são espetaculares, e também as taxas de toxicidade são muitíssimo baixas, mas isto tem alguma lógica, mas enfim, pronto, agora não me vou desviar aqui, até por causa das teorias da conspiração, mas depois posso responder sem problemas, por causa desta história e as vacinas de RNA, e há para aí uns mitos que não têm nada, não tem, pelo menos estes não têm justificação rigorosamente nenhuma. Pronto, mas respondendo também à sua questão do armazenamento, pois isso realmente é uma coisa nova, quer dizer, pois porque realmente estas novas vacinas de RNA requerem congelação, congelamento, umas a menos 70, menos 80, vai, menos 70 serve, outras menos 20, pronto, apesar de tudo é mais fácil o menos 20 que o menos 70, arcas a menos 70 não andam a pontapés, portanto, e depois, pronto, e as outras, enfim, podem, enfim, a temperatura de refrigeração normal podem aguentar. Pois isso é um desafio. Eu não faço muitas pessoas têm alertado e dizem, mas espera lá, mas os centros de saúde e os outros sítios não estão equipados com isso, portanto, eu espero que alguém esteja a fazer alguma coisa para isso, porque realmente se for esta do menos 80, é uma questão, e são caras, são caras, eu sei que tenho uma aqui, quero comprar outra, e são uns milhares de euros, claro que há umas mais pequeninas, mas reparem, isto multiplicado, isto são tudo coisas, bem, nós a algum nível vamos ter que pagar a fatura disto tudo, mas pronto, mas sim, mas é um problema concreto essa questão das temperaturas também, que espero que a comissão de vacinação que já foi nomeada, que esteja a tratar disso, com estes aspectos logísticos que, pronto, que vão ser fundamentais. Seguramente vai ser aqui uma necessidade, não é? Mesmo que haja vacinas, perceber se existe sítio aqui para armazenar em Portugal, para depois poder administrar, e sítio para armazenar com espaço suficiente, vai ser aqui algo que teremos que acompanhar também e esperemos que aconteça. Vou aproveitar aqui para progredir, colocar uma questão de ordem técnica, e aqui poderá faltar-me aqui alguma sensibilidade para perceber se entretanto o Dr. Paulo já respondeu ou não, porque o tema já é aqui um bocadinho repetido, versa sobre testes aqui à Covid. A pergunta é colocada pela Sara. Eu penso que ainda não respondemos, ainda não tocamos neste assunto, mas em todo o caso vou colocar aqui a participação dela. A norma da DGS aconselha o uso de testes rápidos antigênio, usar a gatoa nasofaríngea. A minha questão prende-se com o seu uso nos assintomáticos. Tem uma baixa sensibilidade, alta taxa de falsos negativos?
são admissíveis rastreios de contacto em situação de surto, por exemplo, para detecção de positivos assintomáticos ou positivos em fase pré-sintomática? Sim, Que ok, já é pronto. uma questão bastante técnica. Pois, E é isto, Sara Matos que diz: obrigado, doutor Paulo, meu estimado professor da pois. faculdade. Ok, pois, pronto, ok, muito obrigado, sim senhor, muito gosto em rever, pois, mas isto já são perguntas muito técnicas, isto já é um pessoal muito especializado, atenção, mas é assim, não, isso é uma excelente questão. Os testes são aprovados para os sintomáticos naquelas regras que falámos há pouco. Nos assintomáticos, efetivamente, e nos contatos, não. Deixem-me, então, mas nós, para dizer, então, mas em que situações é que vamos fazer? Uma coisa, reparem, nos contatos, nós sim, se eu tiver um contato de alto risco, uma pessoa que contatou com outra pessoa de alto risco, efetivamente os testes não estão aprovados para aqui. Agora, eles podem ser utilizados, é uma coisa diferente, em massa para certos rastreios localizados em determinados sítios, que é uma coisa diferente. E isso nós vamos fazer, Vou-vos dar um exemplo, imaginem, temos num lar um caso positivo, pronto, olha, agora de repente teve um caso positivo. Qual é a vantagem do teste rápido? E nós vamos começar a fazer isso, aliás, nós vamos começar a fazer isso, já agora estou a fazer aqui, deixem-me fazer um bocadinho de publicidade à minha instituição, esta é pública, não estou, reparem que eu ainda nem disse onde é que, nem vou dizer onde é que eu trabalho na privada, que é para não dizerem que eu estou aqui a promover privados, pronto. Agora, a instituição pública, a Faculdade de Ciências Médicas, a Universidade Nova de Lisboa, posso fazer, não é? Pronto, é público, não é? Nós vamos começar muito brevemente fazer uma coisa que é, e isso pode-se aplicar também aos lares, que é diferente, é dizerem-nos assim, é criar uma espécie, uma brigada rápida que é, tivemos um caso numa turma ou dois casos numa turma qualquer, seja aqui na de medicina, ou seja na de economia, seja de onde for, por acaso até a economia até assim é o que nos tem chateado mais com essa situação. O que é que podemos fazer? É ir imediatamente com uma equipe lá ao local e rapidamente, com teste rápido, nós rastreamos 20 ou 30 elementos que tiveram ali em contato com aqueles dois positivos. E conseguimos fazer aquilo e numa hora ou duas nós já temos a resposta. E agora vocês vão dizer assim, mas espera lá, mas o teste rápido pode deixar escapar algum. Pode escapar, deixar um ou dois. Mas reparem, se eu testar 20 ou 30, se forem todos negativos, qual é a conclusão que vocês tiram? Está a haver ali um surto. Não está a haver um surto. Não quer dizer, reparem, não quer dizer que nós até não possamos depois, mais tarde, testar pelo tal método da PCR. Agora, esta intervenção rápida, e vejam o contrário, se eu chegar lá e pelo teste rápido eu deteto 5 ou 6, estamos logo a ter um surto. Portanto, aqueles têm que ir todos para casa, temos que ver os contatos todos deles. Agora, se forem todos negativos, o teste pode falhar numa pessoa, não vai falhar em todas. Estão-me a fazer entender. Portanto, nesta utilização em massa, é muito útil, é muito útil. A mesma coisa num lar. Eu tenho um exemplo num lar, um doente positivo. Se formos lá imediatamente, vamos testar tudo à volta e conseguimos ali, em 1, 2 horas, saber se há mais alguém positivo. Se forem todos negativos, calma, neste momento ainda não há nenhum surto. Então, esperem lá, vamos separar aqui as pessoas. Não quer dizer que não possa depois aparecer mais tarde, mas pelo menos naquele momento nós temos a certeza que não está a haver um surto. Inversamente, se eu detectar, temos aqui um surto, as pessoas temos que separar as pessoas, enfim, todos os condicionamentos que se têm que fazer nessa altura. Portanto, é neste sentido que nós utilizamos, ou no sintomático nos primeiros dias, ou então nestas situações. Realmente nas outras, a sensibilidade individual, para fazer casos individuais em assintomáticos, efetivamente temos que ter algum cuidado. Ok? Muito bem. Vou agora passar aqui para outro tópico, outra abordagem, também aqui que me parece bastante pertinente, que tem a ver com o seguinte: nós temos visto nos últimos tempos, temos até batido constantemente o recorde, número de infecções, cada vez mais internamentos, e fala-se que o Sistema Nacional de Saúde está a chegar mesmo ao limite, ou terá chegado ao limite. Prende-se aqui uma questão: a vacina ainda vai demorar o seu tempo, né? Terá que ser aprovada, terá que chegar cá, etc. E, portanto, ainda vamos ter aqui mais alguns meses em que teremos que lidar com esta situação. Se o Sistema Nacional de Saúde chegar aqui efetivamente a um limite de internamentos por Covid, o que é que vai acontecer? Vamos ter que começar a selecionar prioridades? O que é que pode advir nesta situação?
Pois isso aí isso é uma questão muito delicada, quer dizer, é assim, nós esperemos que não chegue a isso, não é? Portanto, mas como sabem também, e pronto, enfim, eu penso, enfim, já não sei se foi aqui enfim, que o bastonário já uma vez falou ou não, pronto, enfim, mas bom, não interessa. Mas sim, isso é uma questão muito delicada, muito delicada. O problema, eu penso, não serão meses. Pronto, como vocês sabem, a curva epidémica, por acaso hoje subiu um bocadinho mais, mas enfim, a nossa curva já começa a descer, pronto, enfim, ou pronto, ou se não descer nós estamos na iminência, enfim, já estava a descer, hoje aumentou um bocadinho mais, mas pronto, enfim, mas em princípio já não vai aumentar. Mas qual é o problema? Como vocês também sabem, a curva epidémica é os novos casos, mas a curva da mortalidade está sempre um bocado desfasada. Reparem, se eu tiver um pico de casos aqui, o que é que isso significa? Que as infecções foram detectadas aqui, mas a mortalidade reflete-se sempre 2 a 3 semanas depois. Porquê? Porque este pico de casos foram internados aqui, mas a mortalidade normalmente na Covid não é passar 2 ou 3 dias, são pessoas que se arrastam 2, 3 semanas e depois acabam por falecer. Ou seja, isto dito de outra forma, isso já tinha sido isso na primeira onda, todas as previsões dizem exatamente isso, é que então quer dizer que se nós temos o pico, ou o pico vai ser agora mais dia menos dia, ou estamos em cima, vai ser durante o mês de dezembro que nós vamos ter, realmente é péssimo, portanto vamos ter um aumento de mortalidade e até, enfim, até via isto ontem, logo foi uma previsão, já nem sei de quem foi, até dizer, bem, isto é quase sádico, mas enfim, ou mórbido se preferirem, que o pico de mortalidade ia mesmo parar mesmo no dia de Natal, enfim, aquelas previsões matemáticas, claro que isso não quer dizer que seja assim como é evidente, tem sempre um grau de erro, mas efetivamente vai ser mais ou menos assim, portanto, nessas alturas, portanto, não vai ser para janeiro ou para fevereiro, pronto, porque depois como a curva vai baixar o número de novos casos, portanto a mortalidade também depois há de baixar. Portanto o mês de dezembro vai ser crítico, realmente o risco que está-me a dizer, garantir que não se corre, pois eu não sei. Enfim, sem querer entrar em questões políticas, e também como já vos disse, trabalho num hospital privado, parece que estou a fazer qualquer tipo de, enfim, de propaganda, não é isso. Mas por acaso eu aqui, agora é que finalmente parece que já há conversações com os hospitais privados, porque assim, independentemente das ideias políticas que cada um tem direito de ter, mas não tem sentido nenhum num país que nunca teve tantos hospitais privados como agora, não se ter contado e não ter havido negociações, seja quais forem as negociações, pagam menos ou menos, isso não me interessa, isso eu não me quero entrar nisso, isso são lá as FIAs é que discutem isso, mas num país com tantos hospitais privados, eles não foram, só agora é que estão a começar a ser convocados para isso, não tem sentido, não sei de quem foi a culpa, nem me interessa, mas realmente não tinha sentido. Com mais o aporte de todos estes hospitais, eu penso que não vamos chegar a essa situação. Agora mas vamos ver, pronto, enfim, sim, mas respondendo à sua pergunta, isso é dramático, aliás, como sabe, a própria Ordem já deu indicações, aliás, ainda hoje já vi outra vez a saírem das notícias, o que é que acontece se for uma situação dessas? O critério pode não ser a idade, o critério pode ser aquela pessoa que tem, no fundo, uma vida mais ativa ou que pode ter mais possibilidades. Isto é dramático, eu espero que não cheguemos a isso, não chegámos na primeira onda, ver se passávamos o dezembro sem passarmos por isso. Eu acredito que sim, que se realmente se mobilizar tudo mesmo, coisas, misericórdias, enfim, hospitais, portanto, tudo o que puder ser da rede privada e semi-privada, eu penso que não vamos passar por isso, mas não lhe consigo responder com certeza absoluta. Acaba por ser uma espécie de boa notícia. Peca por tardia, se calhar, esta convocação dos hospitais privados também aqui intervirem, mas temos esta boa notícia de que se chegarmos ao limite ainda temos essa porta aberta, não é? Essa oportunidade. Sim, sim, Portanto, sim, sim. acaba por ser aqui também alguma esperança de não chegarmos a uma situação extrema. Mas também ouvimos aqui, não há muito tempo, o nosso Presidente da República a falar de uma terceira vaga eventual, já em janeiro. Portanto, podemos passar aqui o Natal e conseguir aguentar, sobreviver a esta onda, mas será que vem aí outra logo em janeiro? O inverno vai se prolongar, não é? Não Claro. vai embora, ainda vamos ter este tipo de clima durante mais alguns tempos. Será que vai ser assim? Vamos continuar com uma terceira e Bem, uma quarta enquanto não chega a vacina? bom, doutor, como sabe, o nosso presidente adora ondas, não é? Ele mergulha em tudo o que é sítio. Estamos sempre a vê-lo, verão, inverno, normalmente está sempre a mergulhar. Portanto, ele adora ondas, portanto, mas, enfim, penso que estas ele não adora. Pronto, vamos ser honestos. É assim, realmente a questão da terceira onda, claro que é óbvio que pode acontecer, porque realmente nós estamos mesmo aqui numa corrida contra o tempo. E a terceira onda é das coisas que mais, aliás, é a pergunta que mais me têm feito nos últimos dias, mesmo em termos de comunicação social, realmente é sempre essa, mas é óbvia. Porquê? Porque
havendo abrandamento, repare, isto agora, o que é que está acontecendo na Europa e que vai acontecer connosco também? As curvas epidémicas já estão a começar a descer, lentamente, mas estão a descer. Vocês sabem isso, já ouviram se calhar. Espanha, França, bom, a Espanha até já está agora melhor do que nós, atenção, convém dizer isso, portanto, apesar dos picos e baixos, se corrigirmos a população, já está até melhor que nós. E, portanto, praticamente todos os países europeus já estão a baixar. E, claro, esta ideia tentadora, ouça, que é muito tentadora, claro, também sou cidadão, não é? Tenho família, quer dizer, que é aligerar para o Natal e para o final do ano, realmente é uma ideia muito tentadora, como é lógico, nós estamos todos cansados, estamos fartos, eu já não posso ouvir, quer dizer, estou aqui a falar, não é? E tenho que continuar a poder, mas realmente a história de Covid, isto é uma saturação, como, eu digo-vos uma coisa, enfim, isto é uma confissão, espero que não, mas também não é uma confissão de nada de especial, mas enfim, eu já sou médico há 36 anos, portanto, eu tenho 60 anos, já sou médico há 36 anos. Nunca, mas nunca passei por alguma coisa minimamente parecida com isto. Nunca. Em termos de trabalho, já tive grandes períodos de trabalho, mas de uma forma contínua, seja sábado, seja domingo, chamadas, e-mails, responsabilidades, é permanente. E, portanto, se eu digo isto, e tenho uma vantagem, eu pelo menos não estou nos cuidados intensivos, não estou diretamente a lidar com os doentes, porque então, os meus colegas daí, os enfermeiros, estão aí o desgaste de verem as pessoas, bem, isso então eu nem consigo imaginar como é que eles aguentam. E, portanto, nós estamos todos desgastados. E claro, e a população está desgastada, coitadas, as pessoas estão desempregadas, etc. Portanto, tudo isto, para responder agora à sua pergunta, é assim, claro que a tentação perfeitamente legítima de se aligerar agora para o Natal e para o final do ano era o ideal, quer dizer, e agora, o que todos os epidemiologistas dizem é que se isso acontecer, nós muito provavelmente vamos começar a ter uma terceira vaga. E que, obviamente, irá parar para janeiro, fevereiro. E depois é tal história do jogo agora do gato e do rato, como é que vai ser? Se tivéssemos a certeza que tínhamos vacinas, meus amigos, era assim, ok, vamos para as festas agora no final do ano, porque no dia 2 de janeiro estamos todos a ser vacinados. Mas como acabámos de dizer, não temos a certeza disso, portanto, realmente o risco da terceira, uma quarta não acredito, quer dizer, porque enfim, isso é só se a vacina se atrasar muito. Agora, a terceira vaga, efetivamente, é perfeitamente possível de acontecer. E honestamente, vamos dizer assim, se aligerar muito esta situação, os casos vão aumentar. Portanto, será uma vaga como agora, não sei, mas vamos ter um aumento seguramente em janeiro. Portanto, é complicado, é complicado. Ok, muito obrigado, Dr. Paulo, aqui pelo esclarecimento. E agora, para terminarmos, estamos muito perto então da hora aqui de término da nossa talk, e para terminar, falar um bocadinho só sobre a imunidade de grupo, que de facto é uma ideia que não passará por aqui nunca a resolução da questão, se de facto é assim mesmo, Dr. Paulo, e lá está, continuaremos numa terceira vaga, e eventualmente uma quarta, enquanto não chegar aqui a vacina, não é? Portanto, será aqui uma ideia para excluirmos. Exatamente, e uma quarta, e uma quinta, e uma sexta e uma sétima, porque assim, repara, nós vamos neste momento, nós somos capazes no máximo, repare, o número de infecções confirmadas, vá 200 e tal mil, 300 mil, claro, devemos ter mais do que isso, mas 300 mil é 3% da população. Temos mais de certeza, pronto, porque há estáis assintomáticos, mas mesmo que seja, ouçam, mesmo que cheguemos aos 10 mil, portanto ao milhão, mesmo que cheguemos aos 10%, imagina que até temos 1 milhão de pessoas que já tiveram contato, 10%, ou seja, tivemos 2 vagas para chegar aos 10%, portanto se nós tivermos que chegar aos 60%, 70%, temos que passar por 6 ou 7 vezes isto, 6 ou 7 vezes 2, 14 vagas, bom, isto já são ondas a mais para nós, portanto não há outra maneira, e claro, e vamos contabilizando a mortalidade, dizer assim, cada vaga mata qualquer coisa como 2.000 a 3.000 pessoas, portanto não há possibilidades nenhumas de chegar a isso e portanto tem mesmo que ser pela vacinação, quer se goste, quer não se goste, realmente tem que passar por aí, portanto a ideia é criarmos a imunidade do grupo através da vacinação. E deixa-me só dizer uma coisa, que como provavelmente vocês sabem, nós tivemos um país europeu que se armou em herói, dizendo que quis criar imunidade de grupo sem vacinação. Todos sabem o que eu estou a falar, que foi a questão da Suécia. Portanto, não, nada de restrições. Vejam como é que eles estão agora, portanto. A Suécia, convém dizer-se, embora já tenha repetido muitas vezes, mas para o caso de não terem ouvido, a Suécia, país nórdico, tem uma mortalidade cerca de 10 a 20 vezes superior
superior aos seus vizinhos, Finlândia e Noruega. É preciso as pessoas saberem isto. Portanto, ele tem que se comparar é com eles. Mas mesmo comparando connosco, está pior do que nós. Mesmo comparando connosco. E reparem que são países que têm condições completamente diferentes, uma densidade populacional. Sabem qual é a densidade populacional deles? É para aí cerca de 20 e tal, é um quarto da nossa, e é cerca de um oitavo, por exemplo, da Itália e da Suíça, estão a ver. E eles têm o dobro da nossa mortalidade, portanto não há... Portanto, começaram com isso, claro que agora já acabaram com isso, e depois aquilo deu para o torto e, portanto, agora já estão com as medidas restritivas, como com a maior parte dos outros países. Portanto, a passagem tem mesmo que ser através da vacinação, ok? Obrigado, Dr. Paulo. Chegamos então assim ao final desta sessão de hoje. Antes de terminarmos, gostaríamos de agradecer a todos os participantes, em especial também ao orador convidado de hoje, Dr. Paulo Paixão. Agradecemos por ter partilhado aqui o seu conhecimento e a sua experiência e foi sem dúvida aqui uma mais-valia neste evento. Lamentamos não ter conseguido responder a todas as questões colocadas, o tempo não o permitiu, porém podem aprofundar aqui o vosso conhecimento e continuar a vossa aprendizagem com o Instituto CRIAP, através da nossa oferta formativa na área da medicina e saúde. Os interessados em formação podem inclusivamente ainda usufruir da campanha do Black Friday, né, que está atualmente em vigor, com descontos que vão até 40%, só até ao próximo dia 29 de novembro. É uma questão de irem ao nosso site e pesquisarem também a nossa oferta formativa dentro desta área, medicina e saúde. Informamos que a gravação aqui da Talk fica disponível em breve e será enviada para o e-mail de todos os participantes que quiserem rever. E relembramos também que o certificado de participação vai estar disponível através da página deste evento no nosso site em www.institutocreap.com/eventos. Não percam as novidades do Instituto CRIAP, acompanhem-nos no Facebook, Instagram e LinkedIn. Despedimos-nos com um obrigado e até breve.